Boa noite, pessoal. Vamos começar nossa live hoje sobre minha viagem para Portugal. Deixa eu convidar a Vivi, nós vamos conversar. E na viagem para Portugal. É estratégia de aéreo, estratégia de carros alugados, estratégia de hotéis. E a Vivi vai me acompanhar aqui. Boa noite, Vivi. Boa noite, Tânia. Tudo bem? Tudo bem. E você? Tá ecoando nosso Também. áudio. Eu acho que tá dando microfonia. Aí, melhorou. Pronto. E eu não tô te vendo, acredita? Eu vou te ver aqui pelo nosso Meet, tá? Não tem problema, eu vou te ver por aqui. Tá bom, combinado então. Então, Combinado? vamos conversar um pouco. Ai, tô louca para contar um pouco dessa viagem. Então, gente, que coisa incrível, né? Assim, olha, a gente, assim, trazendo aquilo que a gente vive, né, Tânia? Essas experiências, Sim. eu acho que elas podem inspirar outras pessoas a executar essas estratégias de emissão. Elas fazem com que as pessoas entendam que é real, que o mundo das milhas é verdadeiro, que realmente, quando você consegue fazer esse trabalho de idealizar um destino, fazer o seu acúmulo e conseguir uma emissão estratégica, você consegue executar viagens dos sonhos. E economizando muito. Nós vamos falar Muito hoje de números. Eu não tenho nem assustadores. palavras. E eu assustei também a hora que eu coloquei na ponta do lápis, porque inicialmente eu visualizei só o valor do aéreo, mas depois, a hora que eu sentei e fiz os cálculos, eu assustei, assim, é surreal o quanto o mundo das milhas pode mudar nossas viagens, o quanto pode proporcionar para a gente, assim. Então, é incrível, é assustador, e nós duas somos a prova disso, né, de que é possível, somos os viajantes transformados aqui, né? É verdade, é verdade. Então, Bom, Tinha, o que que você fez? Vamos começar? Vamos começar? vamos. O que que Bom, você fez? Conta pra gente aí. O que que é? O que que você fez? Assim, resume tudo nas milhas. O que que foi que você fez? Como foi isso? Para tá. onde Bom, você foi? Com quem sim, você foi? Quantos dias você ficou? E o que que você fez de estratégia? tá. Bom, inicialmente eu quero dizer que essa viagem foi uma viagem é, pedida pelos meus filhos, porque aquela Uhum, coisa de anualmente eu tenho dois filhos, Gael e Pietra, 9 e 7 anos, uhum. e aquela história de fazer festinha de aniversário em buffet, e gasto horrores todo ano, e a gente quer saber, não faz sentido para a gente mais ficar gastando tanto dinheiro em festa de aniversário, assim, não que não seja importante, não que seja legal para eles também, a gente continua fazendo festinhas menores, né? Sim, Mais baratinhas, mas assim, é que a viagem proporciona momentos inesquecíveis para eles, para a gente, né, em família, memórias aí que eles vão levar para o resto da vida. Então, eles tinham verdade. vontade de ver neve, e aí surgiu essa história de Portugal, que eu vou entrar um pouquinho mais para frente aí, o porquê da opção de Portugal. Aham. E também um sonho do meu filho, de Cristiano Ronaldo, ele é fanático por futebol, Cristiano Ronaldo, e ele pediu para ir para a Ilha da Madeira também, estando em Portugal. Então Ai, aí que legal. idealizamos, fizemos os resgates das passagens, e aí depois eu fui utilizando tudo que eu tinha de milhas. Então eu utilizei com milhas o aéreo, eu resgatei as Aham, passagens aéreas, 8 passagens em executiva com a Azul. aham, aham, Ficamos 17 dias em Portugal e desses 17 dias, 13 diárias de hotel eu paguei com milhas, aham, 4 diárias pagas em reais, aham, acumulando falando milhas. milhas.
E Uhum. também a gente alugou carro, e aí a gente pegou os carros também, 13 diárias de carro com milhas também, pagando com milhas. Então, foi uma economia absurda e grande parte dessas milhas foram acumuladas organicamente. E o que significa esse organicamente, né? Milhas acumuladas de graça, né? Milhas acumuladas no cartão de crédito, que a gente compra tudo com cartão de crédito aqui em casa. Milhas compradas bonificadas, né? São aqueles Uhum. produtos que a gente já tem que comprar no dia a dia e a gente compra de forma estratégica dentro de algum programa de fidelidade, né? E aí Uhum. pontuando nesse programa de fidelidade além do cartão de crédito, né? Então a grande maioria são milhas orgânicas e isso nos trouxe é, muita economia e uma viagem muito confortável também. Ou seja, o que a Tânia está falando aqui, gente, é o seguinte: você tem um consumo da sua família, que todos nós temos. E ela faz o quê? Ela transforma esse consumo, que é um gasto que ela já vai ter que ter, porque ela vai comprar alimentos, ela vai comprar ração para os cachorros, tênis para o esposo, tênis para os filhos, enfim, é um universo de consumo que ela concentra dentro dos clubes de pontos, e aí esse custo se transforma numa poupança de milhas. É muito legal. Nisso, você chegou a somar o total de milhas que você, nessa viagem, assim, se somar tudo que você investiu nesses. Então, foram 13 dias de hospedagem que você pagou com milhas. Sim, 8 executivas e aluguel de carro. Você somou todo o montante, Tânia? Você chegou a somar? em milhas não, mas eu posso somar porque tá fácil aqui. Não, mas a Posso gente, então, somar. a gente vai chegar lá, fica tranquila. Então, a gente Posso, chega lá. posso Mas somar. Eu aí somei o você valor fez, em reais então. Hã? economizado. É, né? Isso você tomou, isso a gente não tem como, é incrível, né? Mas então É, você fez uma viagem para a Europa, para Portugal, de 17 dias com a sua família, vocês são em quatro. Você fez ida e volta em executiva com a sua família. Quatro para ir, quatro para voltar. Você exato, desfrutou de 17 diárias lá, sendo que 13 dessas diárias foram pagas com milhas que você acumulou organicamente, que é o que você explicou. As quatro que faltavam, não deu para completar tudo, você conseguiu pagar acumulando milhas para sua próxima viagem. E exato. ainda você conseguiu pagar os aluguéis de carro com milhas. É muita coisa, Tânia. Também. É muita coisa. Então, parabéns. É muita Foi. coisa. Assim, É foi impressionante. assim, eu viajo com milhas desde 2011. E essa foi minha primeira viagem que eu posso dizer assim, que foi 90%, 85% paga totalmente com milhas. E a grande maioria dessas milhas orgânicas. Então, assim, Aham. realmente foi economia mesmo, porque a gente ensina também, né? A gente fala bastante de compra de pontos. Eu acabo Uhum. comprando pontos quando tem as promoções que eu acho interessante, eu acabo comprando quando eu preciso. Mas nessa Sim. situação para Portugal, eu não comprei pontos, não comprei milhas. Foi uma viagem mesmo que a gente foi acumulando pontos de outras viagens, de compras do dia a dia. E aí eu falei, eu vou aproveitar e vou usar tudo, vou testar tudo. Testei tudo que Sim. tinha nessa viagem. E foi maravilhoso, funcionou tudo muito bem. Isso significa que o que você está dizendo é que a gente vai melhorando cada vez mais, né? Eu Exato. sinto em mim, assim, quando eu comecei primeiro te ouvindo, você me ensinando, porque foi você que me ensinou, e aí, gente, eu fui deslanchando, né, de um jeito, parece que a gente só vai melhorando mesmo, né? Você só vai É, aprendendo cada vez mais estratégia, você vai conseguindo perder mais os medos e fazendo mais mesmo estratégia do mundo das milhas, vendo que funciona, que é possível para você sim, que você consegue, não é mesmo? exatamente. Vamos lá falar dessas 8 Vamos, executivas, porque essas 8 executivas, vamos pelo lá. amor de Deus, né? É, É incrível. bom, Conta pra gente, vai. O que você fez, ponto sim. Tânia? Ó, a Tá estratégia aí. das passagens em executiva foi a seguinte. Primeiro eu vou precisar falar aqui, né? A pontuação que a gente utilizou.
eu vou usar minha colinha aqui, porque agora vai falar em números que eu não guardo de cabeça. Aham, sim. Mas, vamos lá, eu emiti 2 passagens aéreas, Campinas-Lisboa, em executiva, já em executiva, estava numa tarifa boa na época, apesar de ser alta temporada, porque janeiro é alta temporada no mundo inteiro, seja frio, seja calor, hemisfério norte, hemisfério sul, janeiro e julho é alta temporada em todo lugar. Então, foi em Sim. alta temporada. Eu emiti 2 executivas, deixa eu só ver a pontuação aqui, por 277 mil. Perdi aqui na pontuação, peraí. 277 mil. E alguns É, quebradinhos. tudo bem. Porque, 277 mil ó, cada uma, tá? porque, deixa eu pensar aqui, a sua estratégia que você usou foi do cartão da Azul. E Sim, você sim, tem o seu cartão e seu esposo tem o cartão deles. Então, vocês, atingindo a pontuação de 50 exato, mil, vocês já tinham a cortesia. exato, Então, vocês têm exatamente. a cortesia em econômica, né? Isso. Então, nós temos, eu e o Afonso, meu esposo, nós temos esse cartão da Azul, que é Sim. o Visa Infinity, do Banco Itaú. Não estou fazendo propaganda, só estou explicando. Sim. E esse cartão, ele tem os benefícios que, se você atingir a pontuação dentro do seu ciclo, dentro do seu Aham. ano, você atingindo 50 mil pontos, isso equivale, em média, em R$ 8.500 por mês. Aí, durante o ano, em torno de R$ 100.000 ao ano, você consegue essas 2 passagens cortesias. Uma internacional, uma nacional, ou 2 nacionais. Aí depende de você, é a sua escolha. E E se aí, emitir, vai ida e volta, né? Se você emitir para você, eu daqui para Lisboa, Lisboa, você emite para o Brasil. Aí você vai isso. ganhar exatamente uma espelho. Ela é uma passagem espelhada. Porém, a ida eu emiti já em executiva e a volta eu emiti em econômica. Aí ela espelha somente em econômica. Então, é uma ida, volta econômica. Então, a minha foi Aham. assim: eu emiti uma executiva por 277 mil pontos e algumas coisinhas, e a volta por Em 119 econômica. mil pontos, Em totalizando econômica. 300. Isso, em econômica, totalizando 396 mil pontos para mim. E aí eu ganhei uma ida e volta em econômica para um dos meus filhos. Aí o meu esposo Perfeito. também tem o mesmo cartão titular, tá? Adicional não dá o mesmo benefício para Benefício. titular e adicional. Então você tem que ter, se A você tem uma família de titularidade. 4 pessoas, você tem que ter 2 titulares. Então essa é a nossa estratégia. Aham. Eu tenho e meu esposo tem também como titular. Então a gente tem 2 anuidades para pagar do cartão, Sim. tá? E ele fez a Então aí mesma estratégia. Você e aí a emitiu um mesma para ele. estratégia. Eu Ida em emiti. executiva, Exato. volta em econômica, e aí você ganhou a espelho do seu outro filho. Então, aí você ganhou do seu outro filho, que é ele Isso. ganhou a ida em econômica e a volta em econômica, porque a cortesia é econômica. Isso mesmo. Então a gente gastou no total aqui em milhas que a gente já tinha, porque eu fiz a emissão dessas passagens aéreas em março do ano passado, em março de 2024, para a gente viajar agora em janeiro de 2025. Até março de 2024, a Azul permitia a gente fazer a emissão da passagem cortesia, que é com milhas. Agora eles Uhum. mudaram a regra e entrou em vigor abril de 2024, que para a emissão da passagem cortesia, você precisa fazer na tarifa pagante. Então, você só consegue a cortesia se você atingir a pontuação dentro do cartão e fazer a emissão sua, do titular, Por pagando, exemplo, tá? vou dar um exemplo aqui. É que você Sim. emitiu com 792 mil milhas. Essas 796 mil milhas, milhas, isso, essas daí. Porque você isso, tinha as milhas e o programa ele permitia. exato, Hoje eu exato.
Já chegou para mim que eu já tenho direito às cortesias. Então, eu tenho direito a uma cortesia internacional ou duas nacionais. Eu estou pensando em executar as duas nacionais para os meus dois filhos. Mas para eu fazer essa estratégia, ganhar essas duas cortesias, eu vou precisar emitir a minha em dinheiro. Exato, É exato. isso, né? É Eu isso. tenho, por exemplo, eu tenho milhas na Azul que eu poderia emitir a minha passagem para ganhar duas cortesias, mas não é permitido mais. Hoje nós Não, temos que emitir a principal em dinheiro, e aí você recebe essa cortesia, que é ou uma internacional, e é a viagem inteira, ida e volta, ou duas nacionais, que é o meu caso, que eu quero executar duas nacionais para nós três, porque aqui nós somos três, né? exatamente, é isso mesmo, Vivi. E Uhum, aí eu fiz essas emissões, então. Eu comprei uhum, resgatei 4 passagens com milhas, sendo sim. 2 já em executiva, 2 em econômica. Ganhei 4 em econômica. E aí Uhum. agora veio o pulo do gato, né? Que você também com esse cartão, você pontuando 100 mil pontos por ano, isso já eleva um pouco o custo do cartão. Isso equivale a em torno de 15 mil, 16 mil reais por mês, em torno de 200 mil por ano gasto dentro do Fatura, né? cartão. É, dentro do cartão, você ganha também 2 vouchers de upgrade por ano, dentro do seu ciclo. E aí, Sim. essas 6 passagens em econômica que eu tinha, eu É porque fiz os você upgrades. precisava, né? Você estava precisando o quê? De seis upgrades para executiva, para você conseguir executar o que você fez, Sim, né? ainda eu tinha já 2 vouchers de 2023 ativos, tinha Ele já tem um dois prazo, mas o seu vouchers. estava ativo, né? Ele tem um prazo Sim, de validade, mas o seu tem o no caso estava prazo para você ativo. expirar, para você usar. Se você não usar dentro do prazo, expira e não acumula, tá? Então eu tinha Sim. 2 vouchers do meu ciclo de 2023 que estavam ativos, que eu não Aham. usei. Tinha 2 vouchers do meu ciclo de 2024 e dois Uhum. vouchers do meu marido de 2023 também, que ele não tinha Seis, utilizado. Então seis deu vouchers. 6, e aí eu fiz os upgrades dessas outras 6 passagens. Então, ou seja, por 792 mil milhas azul, a gente teve 8 Oito. passagens em executiva. É 8 incrível. passagens em executiva que, se você fosse comprar no dinheiro, Hoje, né? Quanto seria? assustadoramente custaria 174 mil reais. Gente, é uma loucura, né? Aí É eu te pergunto, absurdo, é você absurdo. pegaria, você teria, ou mesmo você tenta, você pega 174 mil reais para executar uma estratégia dessa? Não, eu não Entendeu? A tenho condição. dificuldade. E no mundo das milhas você consegue fazer uma poupança que ela corresponde a 174 mil reais. Eu vou te Entende? dizer que, se eu tivesse que pagar, ainda que fosse as passagens em econômica, eu não conseguiria fazer essa viagem. Porque a gente consultou essas passagens em econômica, inclusive, Ah, para minha família ir de volta dava em torno de 50 mil reais, não é? Quem que tem então, 50 mil reais hoje para desembolsar em passagens aéreas, né? que Depois ainda você você chega vai lá ter no destino. hospedagem, passeio, alimentação, né? Exato, Você tá bem no destino, ter condições de estar no destino tranquilo, sem se preocupar, porque não adianta você ficar contando, convertendo real em euro, né? Não dá pra exatamente, você ficar lá sofrendo, né? Nem adianta você exatamente, atravessar tudo isso, investir tudo isso para ficar lá sofrendo, não dá. Mas realmente é exatamente. impressionante, Tânia. Hoje essa estratégia, ela subiu, né? Hoje, para você conseguir fazer esse upgrade, você teria que ter um consumo aproximado mensal da fatura de 15 mil reais. Isso, em torno Porque de 15.016. É porque a pontuação desse cartão é em dólar. Ele tem uma pontuação boa, mas é 3 pontos por dólar gasto dentro do cartão de crédito. Então, ele dá uma variada de acordo com o dólar. Então, gira em sim. torno de 15 a 16 mil, dependendo de como está o dólar. Mas é em Uhum. torno disso, 15 a 16 mil reais por mês, Certo. você vai ter direito a. Você vai atingir a pontuação de 100 mil pontos no ano e você vai ter direito a esses 2 vouchers de upgrades. Sim. Maravilha. Vamos falar de hotéis, Tânia? Ver como foi essa sua experiência com o Vamos, hotel?
Vamos sim. né? E aí, Você ficou 17 dias em Portugal. sim, ficamos Você passou por 17 quais dias. lugares lá? Você entrou por Lisboa? A gente entrou por Lisboa, aí depois a gente foi para a Ilha da Madeira, aí a Aham. gente voltou, fomos para o Alentejo, Uhum. fomos para a Serra da Estrela, que é onde tem neve, que meus filhos enlouqueceram. Aham. Depois fomos até Santiago de Compostela, na Espanha. Vai vocês, hein? Voltamos para Porto. Aí de Porto fizemos Talasnau, uma vilinha incrível, apaixonante. Aham. E depois voltamos para Lisboa de novo para pegar o nosso voo. Foi Olha, esse o uma nosso volta grande, roteiro. hein? Foi, Então conta aí pra gente. a Vai, gente conta. passeou Como que foi? bastante, mas Portugal é pequeno, então dá para você fazer bastante coisa. Mas Aham. vamos lá. Eu utilizei, então, voltando, né? De 17 diárias, foram 13 diárias eu paguei com pontos e milhas que eu já tinha dentro dos programas, né? E os dois programas que eu mais utilizei para pagamento de hotéis com pontos foi o da rede All Accor, que é uma rede que Aham. eu adoro, gosto bastante. Aham. E eu tinha já uma pontuação grande, que a ideia era já ir para Portugal, e fui fazendo as transferências bonificadas que foi aparecendo, tanto dos clubes Livelo, Azul, Latam, Smiles, fui transferindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aí eu consegui uma pontuação boa lá dentro, que apesar de eu ter a assinatura mensal desse clube, ele me dá 1.000 pontos por mês por R$ 119 por mês. Sim. Mas não acumula substancialmente para você fazer uma viagem assim totalmente com milhas, né? É aquilo que a Mas gente fala, né? Só assinar o clube não vai te levar, não vai te levar muito longe. Mas assinar o clube é importante? É importante, gente. É importante quando você tem a sua estratégia para executar. Então, por exemplo, eu assinei a Smiles, eu estou no clube básico da Smiles. Por quê? Porque eu estou executando essa estratégia com a Smiles. Para 2026, eu pretendo executar uma estratégia com a Latam. Então, aí eu vou assinar o clube da Latam. Eu, por exemplo, hoje, Tânia, não tô, venceu esse mês o Clube da Azul e eu não quis assinar novamente. Falei, deixa que depois, na hora que eu quiser alguma coisa com a Azul, eu vou lá e assino. Entendeu? Porque exato, eu você tenho uma cancela quantidade de depois. milhas lá, e na verdade eu estou pensando em mandar para a Rediol, entendeu? E assim, eu não tenho muita expectativa com a Azul no momento, porque eu quero executar, eu vou ter que comprar essa passagem, ganhar as duas e tá tudo bem para mim. Aí eu vou focar na Smiles e na Latam, entende? Mas assim, é importante quando você tem estratégia associada. Agora, assinar por assinar, não. E duas coisas. A segunda coisa, ter estratégia associada e assinar no momento legal, né? Que te dá bônus, que te dá Exato, uma promoção, uma campanha. E isso tem ao longo do ano, né? exatamente. Não dá para ir assinando os clubes assim, sem nenhuma estratégia definida, né? Sem E a saber o sua porquê. estratégia que você contou pra gente, o que que você fez? Você foi pegando. As companhias aéreas mandam as milhas para a Alcor, Tânia? Você Exato. mandava? Dá para você transferir normalmente, tá? Porém, o interessante sempre é você esperar uma promoção de bonificação, tá? Por exemplo, esses dias atrás, eu já não me recordo, acho que foi com a Smiles, que estava com uma promoção de você ganhava 20% de Uhum, pontuação a mais lá. Então, você transferia um montante da Smiles, tem a taxa de conversão, né? Aquela acho que eu já não me recordo quanto que é da Smiles, você lembra? Acho que é 4 para 1, 4 que pontos você da perde, Smiles né? para 1. É que você perde um pouco, né? Mas não é que Exato, você perde, é que o milheiro da rede Alacor, ele é mais valioso que o ele é milheiro mais da valioso. Smiles, da Latam e da Azul. Então, quando você vai fazer essa transferência, você vai Tem uma encontrar lá. defasagem, né? Vai ter uma defasagem. Não é só para a Rediols. Alguns programas internacionais, eles também transferem. Então, mas vai ter o quê? Defasagem, tem defasagem. Exato. E aí Então, estava numa promoção boa,
com bonificação, e aí nessas épocas é interessante você transferir, tá? Porque aí você Depois vai ganhar transferir. uma pontuação boa. E aí eu utilizei lá, então, a estratégia da Rediol Accor, com pontos, e utilizei também da Azul, que eu tinha bastante pontos, né, ainda na Azul. Apesar de eu ter emitido as passagens aéreas, ainda tinha pontos lá que dava para eu usar, e eu usei o que tinha, tudo que tinha, meu Aham, e da conta do meu marido, eu usei e consegui emitir esse aham. total de 13 hotéis com milhas. Então, Parte foi na região, então, né? Foi nessa região, né? sim, Uma sim. parte. Ó, eu fiz 3 diárias em Lisboa com a Rediol, 3 diárias Aham. em um hotel 5 estrelas, super bem localizado, que se fosse pagar, ele custaria 10.584. E A eu paguei diária. com isso, 3 diárias, né? 3 diárias para minha família custaria R$ 10.584. E eu paguei com Aham. 84 mil pontos Reward, que é da Rediol. Depois eu fiquei também em Porto, num hotel 4 estrelas também, que é Mercury, da rede Sofitel, Mercury, Ibis. Eu adoro esses hotéis, são muito bons. E aí eu fiquei 3 diárias, que custaria em reais R$ 4.016. Só que eu paguei com 32 mil pontos reward. Nossa, gente. Depois, na volta de Lisboa, que a gente voltou para Lisboa para pegar o nosso voo de volta, a gente dormiu Aham. uma noite no Ibis Styles, perto do aeroporto. E Uhum. aí também era um hotel 4 estrelas, muito bom, por sinal, que a diária dele custaria 1.997. E eu paguei com 16 mil pontos reward. Um dia, Mais tá uma bom, vez, tô contando um aqui. dia só, foi só a noite Para dormir antecedente antes do de voo de embarcar. volta. Isso. Então, mais uma vez, milhas 90% geradas organicamente, tá? E aí você transfere de um lugar para o outro com bonificação, transfere do Livelo para Smiles com bonificação, depois da Smiles para Rediol com bonificação, você vai empilhando estratégias, na hora Aham. que você vê, você multiplicou as suas milhas e você já está conseguindo fazer uma viagem paga aí 90% com Famílias. milhas e 90% com milhas orgânicas. Isso é muito bom. E aí esses outros, Serra da Estrela, você ficou na Rediol? Como que foi a Serra da Aí Estrela? depois, os outros hotéis que eu também resgatei com milhas, aí já foi milhas da Azul. Tá? Que aí Ah, na sim. Azul, dentro da Azul, você pode resgatar as passagens aéreas, você pode Uhum. resgatar hotéis, porque tem Azul Viagens, Aham. você pode resgatar carro, você pode resgatar ingressos. Disney, por exemplo, se você tiver uma pontuação boa, você pode resgatar até ingressos da Disney com pontos da Azul. Verdade, Então, toda a verdade. pontuação que sobrou minha lá na Azul, na minha e do meu marido, na conta dele também, eu resgatei esses hotéis. Então, aí eu resgatei mais uma diária Ah, em Évora, com Évora, 57 mil milhas Azul, Évora fica onde? Na Serra da Estrela, no no Alentejo? Onde fica? No Alentejo. No Alentejo? Alentejo, que é a região ali é, de vinícolas, é uma Sim, região sim. que fica beirando ali o Rio Tejo, é uma região muito bonita ali. Sim. Aí eu resgatei com 57 mil milhas Azul, uma diária em Évora. A gente resgatei apenas uma diária inicialmente, porque essa era a ideia, ficar apenas um dia. A gente gostou tanto que a gente acabou ficando mais um dia, e aí não tinha mais como eu resgatar com milhas. Ah, Aí a então, gente, você me falou que é uma coisa interessante para falar, né, Tânia? eu ainda tinha milhas Azul que daria para eu resgatar esse hotel de novo lá. Só que a milhas da Azul você não consegue resgatar um hotel de um dia para o outro. Ele tem aí um período, acredito que é em torno de uma semana, 10 dias pelo menos para frente que você pode resgatar. Eu Tá? E não aí, sabia, eu não sabia disso aí. é, é, Interessante. e aí a gente resolveu ficar e eu paguei o hotel e acumulei milhas no hotéis.com com o Sim, Livelo, né? é.
Depois a gente foi para a Serra da Estrela, e aí na Serra da Estrela eu peguei também hotel com azul, Quantos dias, milhas Tânia? azul, Serra da Estrela, é lá onde tem neve. Sim, você ficou quantos dias lá? Ficamos 2 dias e que custaria em dinheiro R$ 3.122 e eu paguei com 156 mil milhas azul. Olha que maravilha. Depois a gente foi para Santiago de Compostela, na Espanha, que a gente Sim. ficou num hotel que, assim, maravilhoso. Gente, quem tiver a oportunidade, for para Santiago de Compostela, é um lugar que vale muito a pena. Hotel San Francisco Monumento, que é um Uhum. hotel que foi inaugurado em homenagem ao São Francisco de Assis. E aí era um convento, ele funciona, tem uma parte dele até hoje de convento, que os Aham, franciscanos ainda se hospedam lá, enfim, é um lugar aham. incrível. E aí, uma diária nele custaria R$ 2.230 e eu paguei com 105 mil milhas azul. Nossa. Você ficou um dia lá? Ficou quanto tempo? Um dia só a gente ficou. A gente Nossa, ficou um que dia coisa só. incrível, Mas Tânia. foi maravilhoso. E os outros hotéis a gente pagou acumulando. Teve mais um aqui que eu também não precisei pagar, que foi um hotel da Ilha da Madeira, que eu reservei Aham. 2 diárias, Sacaram Resort. Eu reservei 2 diárias e aí eu tinha já o programa de fidelidade da Hotéis.com mesmo, né? O programa de recompensa Hum, deles. Se você atinge 10 diárias hospedadas dentro do Hotéis.com, você ganha uma no valor da média das suas hospedagens. E entendi. aí eu reservei esse hotel com o Hotéis.com, junto com o Livelo, acumulando. Então, uma Uhum. diária que eu paguei eu acumulei e a outra eu resgatei nesse programa de fidelidade Ou de seja, você recompensas ganhou. do Hotéis.com. Você ganhou. Essa Ganhei outra uma você ganhou. diária. Foi uma cortesia do Exato. Hotéis.com quando você atinge 10, 10 diárias. 10 diárias. Você Exato. vai ganhando umas estrelinhas, né? Aí você fica Exatamente. fechando. Olha que legal. Exatamente. Maravilha. E a E gente aí, usa muito o Hotéis.com. O Hotéis.com, ele tá, de novo, tá divulgando na Livelo que ele voltou a parcelar em 12 vezes no cartão de crédito. dez por sim, cento de sim, desconto ou 20%. Tem um desconto e você consegue parcelar em 12 vezes no cartão de crédito. Eu achei super legal, eu adoro. sim. Bom, você me Tânia, perguntou a quantidade de milhas. Eu não somei tudo, mas depois que a gente salvar a live, eu posso colocar lá não, embaixo quanto o não, total depois das você soma milhas. tudo, né? Mas eu somei aqui em dinheiro. Os hotéis, as 13 diárias que eu paguei com milhas, ele Aham. teria me custado em dinheiro R$ 23.960. É bastante coisa, né, gente? Aqui a É gente já está bastante falando, ó, coisa. uma É bastante economia coisa. de R$ 174 mil na passagem aérea, Com os voos. com os voos. 23 24 mil com mil, hotéis. 24 mil com hotéis. Vamos falar então dos carros? Porque E aí ainda tem os tem mais. carros, É pouco, exatamente. é pouco. Bom, então eu usei milhas azul, usei pontos reward nos hotéis, e agora nós vamos falar dos carros que eu usei milhas Smiles que eu tinha. Então, o que eu tinha Gente da do Smiles lá, céu. eu resgatei também os carros. Então, eu resgatei um carro SUV na Ilha da Madeira, três Algum diárias. detalhe, Tânia? Tem algum detalhe que você possa passar, assim, algum cuidado, algum detalhe? Eu, por exemplo, quando fui reservar o meu carro para Atenas, eu demorei, eu levei um tempão, porque eu fiquei procurando a questão do seguro. Não, não foi assim, sabe, tão rápido. Eu demorei, eu pesquisei muito, eu fui em muitos lugares. Você foi na Smiles porque as suas milhas estavam lá, Eu tinha né? milhas na Bom, Smiles deixa eu ver e o que eu vou fazer de melhor aqui na Smiles. a minha exigência foi reservar com a Ah, Sixt, que é uma locadora de carros muito confiável, que tem no mundo inteiro. Então, assim, tem carros mais baratos, porque eu acho que na época, quando eu fui viajar, eu fui postando. E aí teve algumas pessoas que postou lá, nossa, que caro, né? Falei, gente,
para mim não é, porque eu escolhi a locadora que eu entendo que é a melhor, que não vai me dar problema, não vou me arriscar. Eu estou viajando com meus filhos, com 2 crianças, então eu sempre prezo hotel, por exemplo, bem localizado. E aí o meu requisito era, eu quero 60, porque Aham, é uma locadora que tem no mundo inteiro sim. E e é seguro? muito Ela tinha conhecida, seguro? é segura, tinha o seguro total, Seguro total. mesmo com as milhas, e aí eu fiquei bem tranquila com isso, tá? Então, é. Então, esse é o meu requisito, mas existe outras locadoras, Enterprise, existe a da Europa mesmo, a National, que mais? Alamo, que são confiáveis também. E existe outras lá que eu nem sei o nome, que eu nunca nem vi. E eu não iria Entendi. arriscar pegar essa locadora que eu nunca nem vi o nome, não sei, né? Você Então, vai pela marca e pelo sim, seguro. Basicamente, a exato. marca, você vai numa marca que você confie, mesmo que essa marca seja um pouco mais cara, pelo menos você vai estar contratando uma empresa que tem já uma reputação no mundo todo, Sim, porque assim, nós viajamos, nós bom, precisamos de segurança no mundo todo. Então, a gente precisa de uma marca que tenha essa segurança. Então, eu fui por isso, porque até porque eu te ouvi antes, né? Eu conversei muito com você antes de alugar o carro, e essa foi a orientação que você me passou e foi o que eu segui. No meu carro foi a Eurocar, que eu estava lá, né? E era a Eurocar, era a melhor Eurocar. opção. Isso, a gente Seguro alugou total. Eurocar já também. E a questão do seguro total, porque assim, mesmo que você seja uma excelente motorista, qualquer coisinha pode acontecer, é bom que você seja segurado, porque você pode ser surpreendido com uma conta muito cara se acontecer alguma coisa com o carro, um pequeno risco, qualquer Exato. coisinha, um pneu, então é bom E você é ter um seguro. coisa assim, absurda mesmo. Quando a gente pegou na França o motorhome, a franquia dele era 10.000 euros. Então, aí você tem que pagar a franquia, não tem como. Você imagina assim, o medo, não dá para arriscar com esse tipo de coisa, né? Você tá Não, fora não do dá. seu país, né? Então, É. então, Então, bom, você pelo menos foi esse essa é a minha SUV, opinião. Aí aí você eu peguei reservou com as então suas milhas da um Smile. SUV na Ilha da Madeira, 3 Uhum. diárias com milhas da Aham. Smiles por 28.590 milhas, tá? O valor em reais seria R$ 950 se eu fosse pagar, tá? Sim, Então, se eu entrasse lá no site da Sixt e esse mesmo carro eu fosse pagar, custaria R$ 950 com a franquia total, tá? tá. Aí você até vê a economia em milhas, né? Porque eu não sei, se você não sabe o valor de milhas, milhas Smiles gira em torno a cada milheiro R$ 15. Então é só fazer as contas Sim. que sai bem mais barato, 28. Eu cheguei a fazer as contas aqui, mas não anotei. 28 Aham. mil milhas Smiles vezes 15 sai bem mais barato que R$ 950 se eu fosse pagar, tá? Uhum. Aí eu Entendi. reservei depois, voltando para Lisboa, 10 dias de um carro porte médio, aí já não era SUV, era um médio luxo, tá? Automático, por 103.000 milhas Smiles. O que me custaria se eu fosse pagar R$ 4.177.000. Quanto tem? R$ 4.177.000 se eu fosse pagar Sim. esse aluguel, Bel. tá? Com cobertura total. E aí saiu por 103.000 milhas. Uhum. Deixa eu fazer uma conta rápida aqui, ó. Esse só de 103.000 milhas. Se eu não tivesse a pontuação e eu quisesse comprar os pontos da Smiles numa época de promoção, não é qualquer dia que dá para comprar nesse valor. 103 Sim. mil milhas vezes R$ 15 sairia por R$ 1.550. Olha, Então, ainda que se eu não tivesse essas milhas orgânicas, valeria muito a pena eu comprar esses pontos nessas épocas de promoção e utilizar. Porque olha a sim. diferença, quase R$ 3.000 de desconto aí, né? E assim, essas campanhas de compra de pontos,
tanto nas companhias aéreas quanto nos clubes de fidelidade dos bancos, que a gente fala muito de livelo, esfera, e eu acho que agora a gente está falando muito de C6 também, né, dos átomos. São os três Sim, que a gente está entrando nos átomos agora, né? exato. Então, ao longo do ano, gente, tem uma série de promoções, mas muitas promoções. Então, você consegue gerar. Imagina assim, eu não faço compras pontuadas, mas eu posso fazer compras de pontos, com milheiro muito em conta. Então, você imagina, uma hospedagem que o custo comercial dela é R$ 4.177, mas se você vai lá, compra os seus pontos e aí emite com as milhas, o valor que você gastaria é 1.550. Então, assim, é uma economia muito grande. Essa é a diferença. Essa é a diferença que o mundo das milhas proporciona. Exato. Se você tem essas milhas acumuladas organicamente, você viaja praticamente de graça, vamos dizer assim, né? Porque você vai emitir a sua passagem aérea com milhas que Vai é uma sua pagar a poupança. taxa É a só. sua poupança, né? Você Exato. vai se hospedar pagando com a sua poupancinha de milhas. E vai alugar o carro com a sua poupança de milhas. Ou seja, você vai ter o dinheiro para levar para a viagem. Sempre tem que ter a sua reserva. Que aí, ao invés de você ter que pagar um hotel, pagar o carro, pagar a hospedagem, você tem esse dinheiro para desfrutar no lugar, no lugar. Desfrutar, poder É, provar de fazer os experiências. passeios todos, porque também não é barato, Exato, né, Tânia? Passeio. É exato. caro o Não, passeio. não é. O euro, quando a gente estava lá, agora eu nem sei quanto que tá, mas quando a gente estava lá, estava 6,50. Eu Bateu lembro que seis foi e assim. setenta. Quando Falei, você meu foi bem Deus. na época, né? Foi bem a É, época que estava daquele jeito lá, e a gente até brincava com isso, né? Mas e aí, valeu a pena, né, Tânia? sim, muito. E aí, se você for esperar o dólar baixar, euro baixar, você não vai viajar nunca. Então, Sim, você tem que fazer essas estratégias, porque não é, adianta. É uma coisa que você não controla, você não vai controlar o mercado. exato. E aí, o mundo Você vê das os milhas cachorrinhos pode são. proporcionar as viagens do sonho, uma viagem que seja por ano, sua com a sua família, né? Ou Sim, ainda, como a gente estava falando agora há pouco, se você não tem milhas acumuladas, você pode até comprar para economizar na sua viagem, porque acaba valendo muito a pena. E agora uma dica que está rolando a promoção essa semana é a Azul Viagens, a Azul, né? Viagens faz aniversário agora esse mês, acho que é dia 20, 21 de abril. nós precisamos E soltar eles, news sobre calendário, viu? Agora vem tudo para eles o nosso estão com pessoal. promoção de compra de É, pontos com 300% de bonificação, estão com 15% de desconto em resgate de hotéis, época excelente para resgatar hotéis com milhas, 15% de desconto. E, sim, e aí você utilizando aí a estratégia de compra de pontos mais barata e o resgate com milhas e com desconto ainda sai muito barato. sim, sim, Você consegue ter uma com economia de certeza. hotéis em torno de 50 até 60% de hotéis, esses hotéis caros, resorts. É, Inclusive, essa é a estratégia da Rede Hilton, gente. A Rede Hilton de hotéis de luxo é exatamente isso que a Tânia está falando. Você vai comprar os pontos e aí você vai executar a estratégia emitindo com os pontos da Rede Hilton. Então, aí uma hospedagem, eu não vou saber, que eu teria que trazer agora a conta, né? Fazer a conta precisa, mas você vai pagar 8.000 e poucos reais em 5 dias lá no hotel de luxo, que te custaria quanto? 50.000? Entendeu? um hotel de luxo lá nas Comprando Maldivas que custaria pontos. R$ 50.000, né? Comprando pontos, a estratégia é essa. Porque como que Exato. você vai acumular pontos Hilton, entendeu? Você compra, você vai comprar. E ao longo do ano, como tem da Azul, da Smiles, da Latam, da Livelo, da Esfera, para você poder mandar, incluindo para a Ibéria também, ao longo do ano tem várias promoções, várias promoções. A Rede Hilton também tem. É É muito verdade. interessante. É E eu isso acho mesmo. assim, Tânia, a gente já está já no final aqui do nosso bate-papo, e eu acho que Sim, a gente compartilha isso, pessoal, porque nós sabemos que isso que nós proporcionamos e vivemos com a nossa família, mais famílias também podem desfrutar. é É, possível. é possível, é um conhecimento que a gente tem essa alegria de compartilhar, porque a gente sabe que é possível, que é viável e que pode levar assim muitas famílias a realizarem sonhos.
Sim, ter momentos inesquecíveis, né? Com a sua Isso. família, viagem dos sonhos. Então, essa estratégia com milhas, realmente, ela transforma a realidade. Ela te permite ter acesso a experiências que talvez você não tivesse nesse momento. Não que você não tivesse, tá? Mas que nesse momento você não tivesse dessa forma. Porque é como a gente estava falando. Hoje, a Tânia não pegaria do orçamento dela R$ 174.000 para comprar 8 executivas. Então, o que ela Nem fez? tenho. Quem dera eu ter R$ 174.000 hoje para eu emitir 8 Nada. passagens aéreas executivas, Mas né? ela tem, porque ela gerou esse valor. Ela É, gerou esse valor como? Com milhas. Então, ela tem. Então, é uma é, estratégia. Por isso que é a isso gente aí. traz isso aqui para vocês, porque é possível. Não é É. mesmo, Tânia? Eu costumo falar muito que as milhas muda a viagem das pessoas, né? Muda completamente, pode proporcionar mais conforto. Milhas é dinheiro e é uma moeda muito valiosa para quem gosta de viajar. E é direito também, né? Porque milhas é direito das pessoas que compram. Então, se você compra no cartão de crédito, é Uhum. direito seu ter essas milhas do cartão. Você Para só poder precisa ter transformar. estratégia de fazer as compras de forma correta, as compras pontuando também, né? Porque esse é o grande acúmulo das milhas e que pode te proporcionar coisas assim inimagináveis. Sim, acho que para a gente encerrar, só para mostrar para vocês como é. Eu estava um pouquinho antes aqui com a Tânia conversando. Falei, Tânia, hoje eu vou comprar Pet Love, está dando 10 pontos por real. Então, eu vou treinar, vou voltar, e aí eu vou comprar 3 caminhas que faltam, É, porque agora está chegando o finalizando aqui, outono. eu já vou entrar Né? na Amazon para comprar, que está com 4 4 pontos por pontos real por real em gasto. todos os produtos. E lá Todos dentro os produtos. da Amazon, gente, você consegue comprar tudo que você imaginar. E tá 4 pontos em todas as categorias, porque às vezes eles colocam algumas categorias selecionadas. Exato, é. E aí, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu entrei em contato com o Pet Love porque eu queria saber se o Bravecto, que é aquele comprimido mastigável para pulgas e carrapatos, se ele era medicamento. Eu já sabia que era. Porque os 10 pontos por real, Tânia, não entra medicamento. Eu falei, puxa, aí eu cairia no 1 ponto por real. Eu falei, não. Eu sabia Compra que a na Amazon estava Amazon. dando 4. Eu falei, É, eu sei que na Amazon, gente, na Amazon tem tudo. Aí eu falei, é, Nananina, não. Falei, liguei lá, entrei em contato, realmente é medicamento. Então, não adianta eu comprar o meu Bravecto, que custa caro cada comprimido, acumulando 1 ponto. Então, para mim, eu vou comprar o Bravecto onde? Na Amazon, tá? E no Pet, eu vou comprar as 3 caminhas que faltam para completar o joguinho aqui, porque eu tenho 5 cachorrinhos, só tenho 2 caminhas. E aí tá chegando o frio, né? exato. Eu vou comprar na Amazon agora tudo que eu tenho de dispensa, tudo que tá faltando na minha dispensa. Eu consigo comprar meus suplementos, leite de caixinha, E esse mês milho, no creme Mercado de Livre. leite. Hã? E esse mês Mercado Livre tá, né? Esse mês todo na Livelo, né? Também, Mercado Livre está pontuando no Livelo esse mês. Todo Então, mês, né? gente, tudo vocês conseguem pontuar. Tudo. Pontuar e É, tudo transforma em milhas e milhas transforma em viagens. dos sonhos. No sonho. Gente, comenta aqui qual estratégia que vocês acharam mais interessante. Comenta se vocês ficaram tão chocadas quanto eu, desses R$ 174.000, Eu dessas passagens, preciso essas duas chocar executivas. mais, então. A minha economia na viagem com milhas foi de R$ 203.352. É muita loucura. É Mais de muita 200 coisa. mil reais. Tânia, parabéns. É incrível, eu sei como é Eu trabalho, fico é chocada concentrar, com esses números também. Eu fico chocada, né? chocada. Mas Então, é eu acho isso. que é isso. Parabéns porque é trabalho, tá, gente? É trabalho. Tem que fazer compra online, tem que devolver. Essa semana, por exemplo, minha calça que eu precisava usar na segunda-feira já veio pequena. Eu comprei e veio pequena, aí devolve. Volta ao crédito, compra outra calça. É assim, dá trabalho, entendeu? Mas vale a pena. Na hora que você executa uma executiva, na hora que você emite, eu não cheguei ainda nesse, eu ainda tô, a Tânia vai na frente, eu vou atrás.
Eu ainda não cheguei nesse aí, hotel, carro, Mas a hora que. tudo. É, não E cheguei, nem vou precisa chegar. ir longe, às vezes você tem milhas e consegue resgatar um hotel aqui perto, para você tirar com a sua família no final de semana. Então, assim, quando você começa a entender, começa a ver que funciona e que isso é real, Aham. aí o céu é o limite, né? Aí O você mundo não se para, né? abre, É igual eu. não Falei, não, eu vou para. para o aniversário do João, para Fortaleza. Apareceu Fortaleza para mim num precinho muito bom, eu tinha as milhas. Falei, ah, vamos para Fortaleza comemorar esse aniversário, vamos para a praia. Sim, Meus filhos é não isso tinham, aí. meus filhos não têm muita oportunidade de ir para a praia. Os meninos não vão muito para o mar. Eles nem conheciam o Nordeste, eles não conheciam assim. Eles tinham ido para uma praia no litoral de São Paulo, que é Ilha Comprida. E que é Então, presente assim, melhor para os seus filhos que uma viagem, né? Levá-los não para a é? praia, para o beach park que eles queriam ir, né? É conhecer o Beach Park, Insano, enfim. É isso, pessoal. Vale a pena, né, Tânia? Muito, muito. Bom, acho que Para podemos mim vale encerrar muito. essa live de hoje aqui com chave de ouro, então, né? Sim, Não é sim, com mesmo? chave de ouro. Dever Sim. cumprido, não é mesmo? Sim. Então, Então, gente, agora, boa noite. Obrigada pela presença de vocês aqui. muito Se obrigada, vocês pessoal. Se Até vocês semana que vem. tiverem alguma dúvida sobre a live, vocês podem anotar. A gente vai deixar a live salva. Entre em contato com a gente. Marca também algum tema que vocês gostariam de ver a gente falando. A gente está toda terça-feira aqui às 7 da noite, no horário de Brasília, conversando aqui. É um papo bem informal, eu e a Vivian. E traz para a gente as dúvidas de vocês, o que vocês querem ver a gente falando. É isso aí. Um grande beijo para todos vocês. Obrigada. Um beijo, Um beijo, beijo, Vivi. Tânia. Até. Tchau, Boa tchau. Boa noite. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.